momento da quaresma, né? Que é um momento que a igreja nos prepara, né? Ela nos para, nos chama, nos prepara para a Páscoa. Mas se a igreja não nos parar, não nos trouxer períodos e tempos favoráveis, a gente nunca vai se ver. A gente vai sendo levado pela vida e não para, e não pensa, né? Porque nós abrimos a quaresma com um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas essa frase não é para mim mais, né? A gente vai lá, eu estou precisando de conversão? Imagina, quem precisa é meu vizinho, que o povo lá não reage de jeito nenhum, aquele parente. A gente não tem noção o que significa conversão, nem que quer acreditar no Evangelho. O cristianismo é uma religião de desejo. Tudo que a igreja faz é despertar em nós um desejo de conviver com um Deus que é vivo. Porque se Ele não despertar esse Deus vivo, eu não ajudá-los, a igreja não ajudar, a conversão, ela não depende do meu esforço, ela é graça. Mas tem que ter uma liberdade nossa do querer buscar, do querer voltar, do querer entender que converter é voltar para Deus, é buscar Deus em primeiro lugar, entender que meu fim é Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a luz que ilumina o meu caminho, Ele que me dá uma direção. Mas se eu não entender que essa convivência com alguém vivo, eu vou achar que Jesus é um acontecimento do século passado. Aí não tem sentido? Aí eu nunca vou entender que a Bíblia é uma carta de amor escrita para mim, escrita para cada um de nós. Eu vou achar que isso aqui é ultrapassado. Enquanto essa palavra não se fizer viva em mim, enquanto a palavra não tiver uma importância na minha vida, aí não adianta. Eu entro quaresma, saio quaresma, faço adoração, e aí não tem sentido. Não podemos viver somente sendo levados. Nós temos que parar. Por que a igreja está me convidando? Por que ela fala convertei-vos? Lembrai, né? Tu és pó e ao pó retornarás. O que significa isso? Guardem uma coisa que eu vou dizer. O maior ato de liberdade de cada um de nós, o ser humano, é a escolha. Não é? Posso escolher o dia inteiro. Eu escolho. E Deus nos escolheu para nascermos. Poderíamos não existir. Já pensaram nisso? Ele te quis. A gente só existe porque a gente é desejado por Ele, amado por Ele, né? Senão a gente não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Então guardem isso. Quando alguma coisa te incomodar, seu coração ficar aflito, fala: eu sou o resultado de uma escolha de um Deus. Ele sonhou comigo. Então minha vida não é em vão. Mas o que é a minha vida de verdade? Porque na maioria das vezes a gente parar e pensar, a gente caminha e carrega Deus como uma mercadoria. Se eu precisar de ajuda, eu chamo. É diferente de eu colocar Deus como o centro da minha vida. Ele ser de verdade o Senhor da minha vida. Então, como a conversão é um processo que não é mágico, você não sai daqui hoje e acorda amanhã convertida. Primeiro, porque é uma decisão. E segundo, que a conversão, ela é um processo. Ela é um processo diário, né? Eu preciso, até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Até a gente compreender que a nossa vida de verdade é Jesus, não é brinquedo, porque nós vamos estar como Ele viveu tudo para nos ajudar, tudo. E isso, Ele inclui as tentações que Ele viveu. Nós vamos passar pela vida, a vida inteira, o dia inteiro, decidindo entre Deus e o mundo. Quando Jesus é tentado no Evangelho, Ele não foi tentado uma vez. Ele foi tentado a vida inteira, até na hora da cruz. Enquanto Ele estava crucificado, falaram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz.
Ele foi tentado a vida inteira. Vocês podem imaginar quanta pressão existia em cima dele? Quanta expectativa existia em cima do Messias? Pode imaginar o que foi a vida dele? O tempo inteiro ele fazia opção pelo Pai. Ele entendeu quando Satanás fala com ele: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Falou: nem só de pão vive o homem. Mas quando ele fala isso, é questão material. Porque às vezes a gente acumula, até a gente entender que a nossa segurança não está na conta bancária. A minha segurança não está na pessoa importante que eu conheço. A minha segurança tem um nome só: é Jesus. Nós vimos nessa pandemia que adiantava dinheiro? Não podia nem sair de casa. O vírus, ele pegou todo mundo igual, né? Pegou a turma e ceifou. No primeiro momento ele veio numa violência louca. Não era, mas a gente continua tentada. Minha segurança está nas minhas posses. E aí a gente percebe que não é isso. Isso não me dá segurança de nada. Principalmente porque quando a gente pensa na quaresma, se vocês receberam as cinzas ou não, e falou: tu és pó. É porque na verdade ele pegou esse pó, ele nos fez, soprou na nossa narina, nos deu vida. Então nós não somos qualquer pó, né? Nós somos um pozinho amado, né? Bonitinho, não é qualquer pozinho. Ele fez isso por cada um de nós, né? Nós vamos retornar ao pó. Sim. Se Jesus não tivesse vivido a nossa vida, morrido por nós teríamos que chorar e achar: sou o pó. Mas ele morreu. Então a gente passa a entender que a ressurreição não é uma sequência da morte. Ela é uma consequência de Jesus ter morrido por mim. Uma hora vocês têm que parar e pensar: ele morreu por mim, por minha causa, para me dar o direito a uma coisa que se chama eternidade. Nós não temos dimensão do que significa isso, não. Não temos a menor dimensão do que significa isso. O que é ser convidado, como cada um de nós foi, para viver eternamente com Deus, aonde a morte não vai ter a última palavra. É o que ele fala para Gabriel. Já falei isso mais de uma vez. Gabriel, já te ocorreu, né? Era uma mística da época da guerra. Já te ocorreu que você não nasceu? Ela falou: o que, Senhor? Você não nasceu, Gabriel. Mas nasci, não. Você não nasceu para aquela vida que não vai acabar, que não terá fim, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Então prepara esse dia, Gabriel, como você organiza uma linda festa aqui na terra. Organiza a sua festa. Cuida dos detalhes, todos, para uma festa bacana. O resto eu farei. Pode imaginar o que é isso? A gente não dá conta de pensar nessas coisas, né? Porque isso nos põe para pensar. Isso é maravilhoso. Porque nós temos que pensar na nossa morte. Que pensar na morte e pensar na vida. Como é que eu estou levando a minha vida? Onde que eu estou pondo a minha segurança? Na hora da minha morte, quem é a minha segurança? É Ele, como é na vida. Como é na vida. Porque se a gente não é tentado pelo material o dia inteiro, a gente é tentado pelo poder. Tanto que é bacana ser chique, famoso, né? E a fama acaba, passa, igual uma fumaça. Tem gente que tem problema, não pode ganhar um título que vira a síndrome do pequeno poder e transforma da noite para o dia. Não entendeu que o poder nos é dado para trabalhar mais, servir mais, ajudar mais. Só para isso que a gente ganha cargo. Se a gente tem consciência, né, é para trabalhar mais para Deus, né? Então, quando isso tudo que Jesus passou, ele passou, não foi uma vez, foi a vida inteira, e nós passamos todos os dias. Todos os dias. No mundo voltado para tudo isso que nós estamos falando, do poder, daquilo, como é que você está vestida, da caneta que você usa, do relógio que você está, do carro que você desfila. Você é avaliado nisso. Eu venho aqui e falo com vocês: mas isso não dá segurança de nada. Por que isso não nos dá a eternidade? O que nos dá a eternidade é Deus. Então parar e se ver, falar: eu ganhei o maior presente que alguém pode ganhar, fui chamada à vida. E o que eu estou fazendo com ela?
Aos meus 20, aos meus 30, aos meus 40, aos meus 50, aos meus 60, aos meus 80. Como é que eu estou vivendo? Sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um. Menos um para estar diante dele. Falo que o grande trabalho de Jesus conosco, um dos grandes trabalhos, é nos tirar do adultério da ilusão. Porque a gente vive na ilusão. E tirar o povo da ilusão é uma tragédia. Porque o povo fica arrasado, né? Poder entender que a vida é muito mais do que a gente imagina, porque o mundo nos ilude, ele nos enrola, ele nos engana. Não é impressionante. Como é que a gente é iludido, enganado? Então, tudo, quando Jesus for o centro da nossa vida, tudo a gente coloca diante dele. Tudo a gente pensa, isso agrada a Deus? Isso está de acordo com o que ele falou? Isso está de acordo com o que ele pediu? Com a consciência que ele nos dá? Ser filho do Altíssimo? Então, quando a gente inicia a quaresma e fala, convertei-vos, pega a sua vida e coloca ela de acordo com a palavra de Deus. Pega a sua vida e abre em Joel capítulo 2, que está escrito, se apresente diante de Deus, rasgue, não a roupa, o coração. É tão interessante que quando a gente vai rezar, muitas vezes a gente não reza, né? A gente faz repetição, a gente só pede, né? Orar é outra coisa. A gente chega perto de Jesus e fala, Jesus, eu preciso disso. Como se eu não soubesse. Muito obrigado. Tá, ele fala, então tá. Isso não é oração, isso é monólogo. Oração é diálogo. Eu falo, Deus escuta. Eu calo, Ele fala. Mas como é que a gente dá conta de calar? O celular fica do lado, ele vibra e você já olha. Vai que é ele, né, que está ligando. Vai que é ela, né, a gente fica louco. Não consegue, não concentra. Deus está ali vivo. Ele fala, acho que é melhor dar uma volta, né, ver se ela calma o coração. Não, mas eu até calei a boca. O pensamento está não sei aonde, o coração não sei aonde, mas o corpo está ali. Então a gente precisa se preparar para rezar. Eu preciso me preparar para saber diante de quem eu vou estar. Que é Ele. E é um Deus vivo. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Como que eu gostaria que vocês fizessem essas experiências. É Deus vivo. Vocês vão encontrar com uma pessoa onde você vai rasgar o seu coração. Fala, Jesus, até agora eu vivi a vida assim. O que você achou? Não precisa contar tudo uma vez o que você achou, não. Pode ir por partes. Né, querido? Porque se eu contar tudo não vai ficar bom, não. Fala assim por pedaços. Fala assim, eu acho que aqui deveria ser diferente. Né? Então aprenda, porque a gente precisa de alguém que nos olhe com esperança. E a única pessoa que nos olha com esperança é Deus. Só Ele pega a gente no pior momento da vida da gente e fala, você não é isso, você é capaz de muito mais. É quando uma mãe olha para um filho, né? Já citei esse exemplo de uma mãe que o filho pode ser um bandido, marginal, pode ter matado, feito atrocidades. Ela fala, meu menino é tão bom, gente. O menino é uma beleza, gente. É o olhar de amor. Então Deus é o único que consegue nos extrair da gente mesmo. Porque Ele nos ama do jeito que a gente está. Mas é porque Ele sabe que vai nos transformar naquilo que a gente foi chamado para ser. Imagina que o trabalho é longo. Porque enquanto não apresentar tudo para Ele, Ele não trabalha. Jesus é tão delicado, vocês vão aprender a conviver com essa doçura que é Ele, né? Ele só vai trabalhar na sua vida aquilo que você apresentar para Ele. Você fala, Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu preciso aprender a perdoar, estou com a raiva do que colega trabalha. Como é que eu faço? Quero matar, mas o senhor falou, não matarás. Então eu não posso matar. Então o senhor me ajuda. Então você entregou o caso. E Ele vai trabalhar seu coração, de repente você está abraçando com os inimigos, se dão as mãos, é uma coisa impressionante. Você fala, mas esse menino é até bom, porque ele te fez ver com os olhos dele. Deus vai transformando o nosso coração, que é duro, nosso coração é duro. Santo Agostinho fala que Deus nos fez para coisas tão grandes, que o nosso coração é tão pequeno que não dá conta de dimensionar. Então Deus coloca em nós o desejo, né, que eu falei. O desejo, a gente começa a rezar. À medida que a gente reza, o nosso coração se dilata, aí Deus trabalha. A gente reza mais, e o coração dilata mais, e Deus vai trabalhando em nós, né? Até a gente conseguir entender para que fomos feitos, né? Então, mas a gente vai rezar, a gente escolhe umas coisas, conta para Jesus e guarda outras no porão.
Faz, não vou contar isso para ele de jeito nenhum. Como se ele não soubesse. E ele finge que não sabe. Porque ele é delicado demais, educado demais para falar assim, você está me escondendo um negócio. Ele não vai fazer isso nunca. Tinha uns sacerdotes aí, Padre Pio, esses santos, né? São Maria Vianney, que o povo confessava, e falava assim, aqui, está faltando um pecado. Imagina. Diz que Padre Pio era assim, o pessoal ia lá para onde ele estava, e o pessoal já alugava um lugar para ficar. Porque sabia que ia lá para confessar com ele, que não seria absolvido. Ia ficar uns dias lá. A pessoa confessava e ele batia a portinha do confessionário, e falava, vá primeiro rezar, pensar, depois você volta. Muda de vida, depois você volta. Tinha pessoas que ficavam semanas lá, até conseguir o perdão dele, porque ele não perdoava fácil, não. Vai melhorar. Sua vida, você está faltando de contar uns pecados, e ele era terrível, né? Padre Pio não era desse mundo mesmo, né? Então, a gente precisa aprender a colocar as coisas para Jesus, né? Precisa aprender a colocar as coisas para Ele. Falar com Ele, Jesus, deixa eu mostrar para o Senhor minha miséria. Porque o Senhor é o único amigo que eu posso me rasgar. Porque dependendo do amigo que te conhecer muito, ele pode usar aquele defeito seu e depois te destruir. Mas aquele que pode te ver nu da alma, é Deus. O que está escondido para Deus que Ele não sabe? Só que a gente finge a ilusão, né? A gente vive na ilusão, não é? Na ilusão de que engana a Deus, né? Igual, esqueci o nome, Jonas, vai para Nínive. Não, vou. Ele achou que entrou no navio, achou que estava escondido de Deus. Deus falou, deixa ele chegar em alto mar, que eu vou fazer o navio acontecer alguma coisinha lá. Deixa ele chegar lá em alto mar. Fala, quem é que está fugindo aqui de Deus? Ele falou, fui eu, né, gente? O que eu vou fazer? Então, vai cair lá dentro. Vai enfrentar o que você veio fazer. E a gente, enquanto a gente não se enfrentar, enquanto a gente não tomar consciência da nossa fragilidade, do tanto que somos nada, absolutamente nada, da nossa miséria, quando a gente não entender a nossa fraqueza, a gente acha que a gente é bacana. Porque o contrário que a gente precisa para caminhar com Deus, a gente precisa de obediência e de humildade. Saber que a gente não é nada, mas nada, não é capaz de um pensamento que presta sem Deus. Porque enquanto a gente for autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, Deus fica esperando. Não cabe. É preciso se esvaziar. Então, por isso que o primeiro mandamento, vocês sabem qual é? Qual que é o primeiro mandamento? Graças a Deus, todo mundo sabe. E agora vai ficar difícil, mas vocês vão saber. Qual que é a primeira bem-aventurança? Para casa, estudar as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, bem-aventurado o pobre de espírito. Olha como é que um casa com o outro. Quando Deus, Pai, no deserto, falou para Moisés, amarás o Senhor teu Deus, vocês não vão fazer ídolo para vocês adorarem. Enquanto Moisés estava lá, o povo já arrumou um bezerro de ouro. O que eu estou querendo dizer? O ser humano, ele precisa de muita aprovação. A gente quer sempre que as pessoas te elogiem, sempre que as pessoas te aplaudam. A gente quer ser visto, quer ser notado, quer fazer sucesso. Vive de Big Brother, né? A gente quer ser famoso 5 minutos, né? A gente quer ter uma rede social e ter 2 milhões de seguidores, né? A gente quer sempre a geração do olhar estrábico, né? A gente não consegue concentrar na gente, está sempre olhando na rede social do outro. Você vê, nossa, já tem tantos seguidores, e o que eu faço para conseguir tantos seguidores? Né? É um tanto de nada, né? Porque isso tudo é um tanto de nada. Fala, mas você tem Instagram, tem, porque alguém faz para mim, porque se depender de mim, você nem entrar. Nem sei o que está lá. Alguém hoje mandou mensagem, não, que lindo que você fez. Eu não, foi eu não. Não nem notícia, é verdade. Não precisa ficar assustado, falar, Filó, né, você no Instagram? Não, meu sobrinho que resolveu fazer, faz lá, é pronto. Porque eu, minha filha, não mexo em nada. Porque eu não tenho paciência para essas coisas. Eu acho, sinceramente, um tanto de nada. Mas rede social nos ajuda para evangelizar, né? Mas só. O resto, nada. Um tanto de nada. Então, a gente está sempre com o olhar lá, estrábico.
Porque a gente quer aplauso, quer tudo, quer ser adorado, quer ser amado, quer ser elogiado. E se alguém, né, você que é o melhor, o chefe escolheu o outro, você quer matar o chefe, porque você não viu todo o seu valor, como que é isso? Então, quando Jesus fala, vocês imaginam o que é amar a Deus e se esvaziar e ser pobre, para que somente Deus seja o Senhor da sua vida? Isso é a vida inteira. Por isso que o primeiro mandamento casa com a primeira bem-aventurança, porque eu tenho que me esvaziar, eu não tenho que ter um tanto de ídolo em mim, não, para que Deus possa ser o meu tudo em tudo, como diz Teresa de Calcutá. O Senhor é o meu tudo em tudo. Imaginou até Deus ser isso em nós? É uma vida. Mas se eu não começar com essa quaresma, mas é só nesse tempo da quaresma, Filó? Não, era agora, porque agora é o tempo que é necessário para que eu comece a me converter. Agora é o tempo que eu tenho que ler a palavra, Jesus está falando para mim. Quando ele fala não julgue, é não julgar. Quando ele fala não olha o cisco do olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Avalie a sua vida. Olha se você levantou hoje de verdade disposta a servir a Deus ou a você mesmo. Então é isso que a gente tem que ir transformando em nós. É isso que a gente tem que ir tomando consciência, que tudo que eu faço é com Ele e não sozinho. E eu falo que nesse tempo todo da minha caminhada, olha que não é brincadeira a minha caminhada. Eu fiz uma palestra, deve ter uns 3 anos, 4 anos, não sei, na Federal, para os estudantes da ética, da medicina, e era sobre atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Discutir com eles, como é que se lida diante da dor do outro, diante da morte, né? E quando o colega me ligou e falou, agora tem um ano que ele está atrás de mim com isso, falou, nós estamos transcrevendo as palestras que teve no decorrer do ano, porque nós vamos fazer um livrinho. Eu preciso que você leia a sua palestra para corrigir, para poder publicar. Deve ter um mês e pouco que eu fui ler. Sentei para ler a minha palestra, para corrigir, para poder publicar. Morri de vergonha de mim. Chorei demais. Liguei para o meu confessor e falei, marca uma confissão urgente. Primeiro que fala demais. Aí eu leio carta de Tiago, fala, pronto para ouvir, lento para falar e lento para irar. Falei, minha Nossa Senhora, mais confissão. Só não é boa, né? Porque fala muito. Segundo, que claro que era eu que estava falando, era eu que estava contando os casos, mas eu já entendi que não sou eu, é nós. Eu não faço nada sozinha, sou eu e ele. Aí mudei a palestra inteira para o plural, porque não sou eu. Falei, Jesus, eu vim pedir perdão, porque não sou eu, somos nós. O Senhor trabalha em mim. O Senhor me ajuda, o dia inteiro, eu falo o dia inteiro, na hora que eu vou falar um trem para ser publicado, eu coloco eu, ainda bem que tive tempo de pedir perdão, corrigir tudo antes da publicação. Mas é assim, porque a conversão é um processo lento, até a gente tomar consciência, e Jesus faz um convite para nós, ele fala, permaneça no meu amor, é o lugar que a gente deveria querer morar, é no amor dele, mas a gente prefere a confusão. Quanto que é difícil colocar alguém para rezar. Eu fico até admirada que hoje está mais cheio. Chama o povo para rezar um terço. Fica brincando que eu rezo muito terço, mas é porque eu gosto de rezar mesmo. Mas se eu tenho 5 minutos, o trânsito engarrafou, vai um terço. Isso não tem dúvida. Mas como que é difícil reunir as pessoas para rezar? Porque o mundo inteiro nos seduz. Eu falo que é o adultério da ilusão. Até a gente entender que Ele é o Senhor absoluto da minha vida e que tudo eu deveria voltar para Ele, o tempo inteiro estar com Ele, o tempo inteiro optar por Ele. Mas é interessante que a gente começa o dia com o sinal da cruz, passou um pouquinho e perdeu Jesus, no meio do caminho, falou, onde é que ele estava? Não viu Ele. Se alguém fala assim, como é que está a sua caminhada espiritual? Você não sabe. Também que ninguém te pergunta isso, né? Alguém te perguntou isso? Não. Como é que você está do ponto de vista de cristão? Se eu te falasse agora, como cristão, onde você está na sua caminhada? Fala, não, filho, eu sei que Jesus é filho de Deus, nasceu de Nossa Senhora, teve São José na história, não teve São José?
Teve, fugiu para o Egito, quiseram matar, depois voltou. É isso, aí morreu na cruz. Aí tem a Páscoa. Que tanto que já sabe. De verdade, nós já estamos em março. Vocês leram o que a respeito de Jesus até agora? Nada. E Ele é o Senhor. Então a gente não estuda. A gente não lê. Não estou falando para ler sua Bíblia, não estudar. A vida de Padre Pio, Teresa de Ávila, Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus. Tomás de Aquino, claro que ele tem, são não sei quantos livros, acho que são 10. É ler, meditar, pensar, sabe por quê? Porque essa é a vida verdadeira, o resto é ilusão. E nós estamos inseridos nesse mundo, mas não pertencemos aqui, somos dele. E temos que dar testemunho dele, de um Deus amoroso, de um Deus que é por amor. Porque qual que é a maior tentação, depois dessas 3 que Jesus viveu, qual que é a maior tentação que hoje nós vivemos? Dependendo do dinheiro, dependendo do poder, qual é a maior tentação que hoje nós vivemos? Nós, desse século, o que vocês acham? Aqui na escolinha de certo e errado, não, só meu irmão, o que vocês acham? Qual que é a maior tentação? Desconfiar do amor de Deus. É a nossa desconfiança dele. A gente não confia de verdade que Jesus nos ama, a ponto de ter morrido na cruz, por cada um. Então a gente vive inquieto. Estou falando mentira? Vai me corrigindo. A gente vive preocupado, estressado. Minha filha, porque você tem tempo de comer? Já comeu a unha da mão, do pé, está comendo as cutículas. Para quê? A gente esqueceu de domar a louca da casa, que eu já falei com vocês, que é a... Aprenderam? Quem que é a louca da casa? Que todos nós temos. Dentro da nossa casa, que eu sou, nós temos uma louca. Como é que ela chama? Imaginação. Eu assento aqui e começo a pensar. Ele é meu namorado, mas será que ele está me traindo? Aí se ele estiver me traindo, como é que será que a moça... Se eu que você já matou ele não sabe nem de quê. É a louca da casa. Tem dia que ela tem que ser amarrada. Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Jesus, a louca hoje, está solta. Amarra ela, porque senão hoje não vai dar jeito, não. Então, se a gente confiasse em Deus de verdade, nesse amor dele, que é um amor incondicional, que é um amor que é eterno, um amor que é gratuito, um amor que nunca vai mudar, eu ia me preocupar com o quê? Com nada. E em Mateus 6, 24, 34, Jesus fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas Filó, minha filha, eu tenho que pagar a conta. Mas é porque Jesus está chamando a atenção que a gente está muito preocupado com a subsistência e não preocupado com a vida. E a vida é eterna. Outro dia uma moça falou comigo lá no consultório: Filó, eu sou tão mais nova que você e eu vivo morta, cansada. Qual é a diferença? Falei: o que a gente come? Do que você se alimenta? Eu recebo a Eucaristia todo dia. Você tem quantos anos que não comunga? A diferença é o que se alimenta. A energia, o motor que me põe para andar tem um nome. Chama Jesus. Compreende quando ele fala? E ele manda vocês, ele manda a gente olhar para 2 coisas, no mesmo capítulo. Mateus 6, 24 a 34. Lá em 33, o que ele manda a gente olhar? Nossa, muito para casa hoje, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios, eles não ceifaram. No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Eles não plantaram. Outro dia que a gente confiar nesse amor, vai ser um trem louco. Porque o que vai te deixar instável na vida? Nada. Porque a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa estabilidade não vai depender do que me acontece externamente, mas somente do fato de eu estar em Deus, em saber que Ele é o meu Pai e que Ele nunca vai me abandonar. Do mesmo, uma mãe que segura a mão do filho para andar, mas às vezes solta porque tem que passar em algum lugar. Deus, nós estamos nos braços dele e ninguém é capaz de nos tirar dos braços dele.
Nem a dor, nem a morte, nem espada, nem a tribulação, nem o sofrimento, nem doença, ninguém nos tira dos braços dele, está escrito a palavra. E diz que quando a gente morre, ele muda a gente de braço, ó, de morrer de paixão por isso. Ele nos tira de um braço e põe no outro braço. Precisa de morrer. Um Deus que cuida, né, que é delicado, que é generoso. Ele fala, eu cuido do verme da casca da árvore, como é que eu vou perder um de vocês? Os cabelos, os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você é precioso aos meus olhos. Eu cuido de você. E nós continuamos roendo as unhas, tenso, preocupado, estressado, o mundo está estressado, o povo está de mau humor. Freia, acha ruim. Você olha e fala assim, você também olha por de quê? Ó, eu te achei bonito, gente. Olha olhar para os outros, mas a luta. Né? Continuo falando bom dia pelas escadas da Santa Casa, até o povo resolver me responder. Porque o povo é mal-humorado. Falo, gente, para que o mau humor? Se alimentasse do Senhor teu Deus, entregasse o seu dia a Ele e falasse, tudo que vai me acontecer hoje, eu sei que o Senhor já organizou. Por quê? Porque me ama. Então, porque me ama. Isso é encantador. Então, até a gente entender essas coisas todas, isso é o processo de conversão. Até a gente ter uma confiança incondicional em Deus. E tudo que eu vou fazer, eu vou olhar para Ele. E tudo que for acontecer com vocês, vocês conversam com Ele. E tudo que vocês desejarem, vocês falem com Ele. Entrega seu sonho para Ele. Esse tanto de menina linda que está aí, né? Nunca vi tanta menina bonita. Todo mundo deseja casar, tem uns maridos bacanas, né? Conversa com Ele. Fala, Jesus, manda um José lindo para mim. É assim, vai chegar. Fala com Nossa Senhora, me arruma um José. É assim, vocês vão colocando, não fica tentando procurar esses moços onde eles não estão, porque não vai ter nada que presta, é só ilusão. Né? Então, aprendam essas coisas. Hoje a maior tentação do ser humano é desconfiar. É achar que Deus não existe. Essa coisa é coisa de passado. Imagina se Jesus hoje está aí vivo. Imagina se Jesus está aqui agora nos olhando. Ele falou, você alucina, claro que Ele está aqui. Né? Então imagina, a gente vive de ilusão. Então o mundo quer, você fala de Jesus, você faz um bolinho. Você fala que você acredita em Jesus, que você reza, não fica um. Né? Não fica não, fala de morte, não fica um. Lá no CTI, para manter o povo numa aula de morte, é uma luta. Eles vão passando mal, fala, está passando mal, moçada, mas é a vida, viu? Vamos ficando firme, porque daqui a pouco vocês têm que enfrentar o óbito agora do seu paciente, depois de alguém da sua família, depois do seu próprio. Vamos preparar, colocar uma vida com sentido, saber para que estamos aqui, para aprender a amar, saber que caminhamos na presença de um Deus maravilhoso e que vamos voltar para a casa do nosso Pai e a vida será eterna. São João Bosco tinha muito sonho interessante, depois vocês leem a vida deles, vê que bacana. E um dos meninos que ele ajudou muito, que foi espetacular, né? Tudo que São João Bosco fez por esse menino, e ele morreu. E aí um dia São João Bosco tem uma visão com ele, e ele fala, nossa, mas você está no céu, que coisa maravilhosa. Ele fala, aqui não é o céu ainda não? Não, que é a antessala. Isso aqui é a antessala. Você ainda não viu o céu não, porque para você ver o céu, você tem que morrer, porque você aí verá Deus. Pode imaginar? Não tem dimensão que significa isso não. Não tem dimensão. Então a gente acha pesado quando fala convertei-vos. Fala, imagina, estou ótima, vou à missa uma vez por semana, olha que bom. Péssimo, uma vez por semana? É como comer uma vez por semana. Dá conta desse jejum? Então a nossa alma está desnutrida. O cristão tem que ter duas marcas. Uma da alegria, né, gente? Então, onde é que a gente passa, tem que ser que a alegria, né? Fala a verdade. Que o povo fica feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Deus, tem tudo. O que pode me perturbar a vida? O povo até tenta, mas não consegue. Por causa dele. A gente olha para ele e fala, vai pôr na estrelinha. Eu falo que ele põe estrelinha para diminuir o tempo purgatório. É assim, convivendo com ele. E segunda marca do cristão tem que ser amor. Não podemos ser azedo. E todo mundo aquela pessoa que ele te mandar, é a pessoa que você tem que resolver o que ela está precisando. Aquela pessoa que chegar, é ele. Guardem isso. Ele vem de várias formas. Ele vem. Então,
para ver se você está atento na presença dele. Fala, você está achando que você me engana? Me engana não, sei que eu sei. Então, aprender isso, a marca do cristão tem que ser essa. Primeiro nós vamos falar de um Deus de amor e a gente comunga e é azedo. Como é que eu posso falar que o Deus é de amor, que ele cuida de mim e eu sou egoísta? Como é que eu posso falar com meu irmão de rua? Não, está chovendo, você vai para casa, não tem casa. Agasalha, Deus cuida. De quê, meu filho? Agasalha ele primeiro. Ele está com fome, mata a fome primeiro, depois fala de Deus. Primeiro acorde que ele é seu irmão, e Deus está ali, habita ali. Então é muito sério, nossa conversão é muito séria. É de verdade entender que todos aqui somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não tem um trem mais revolucionário que isso não. A gente reza Pai Nosso, não é Pai Meu. O pão é para todos nós. Qual é a raiz do mal? Por que existe quaresma? Porque existe o mal, existe o pecado. Qual que é a raiz de todo pecado? O egoísmo. As pessoas brigam, começam a observar. Por que tem tanto pecado? Depois vocês dão uma passada nos 10 mandamentos, que eu não vou perguntar. Dá uma passada para ver qual que é a raiz que Deus colocou ali. Para poder nos mostrar qual que é a raiz. O que eu mato? O que eu roubo? Porque eu acho que que tenho que ter tudo. Eu não divido. Eu não divido, tem que ser meu. Mas você já tem 3, mas eu quero 4. É Davi, o pecado de Davi, ué. Que o Natan vai lá e fala, Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem muito rico na cidade, tinha tudo na cidade. Não sei quantas ovelhas, não sei quanto isso, aquilo. E tinha um outro, pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. E aí, ele foi lá e roubou essa ovelha dele, matou. O que se faz com esse homem? Davi falou, tem que matar esse homem. Ele falou, pois esse homem é você, Davi. Aí Davi toma conta, noção do pecado que ele fez. Então é assim, a gente não tem dimensão das coisas. Tem que parar e pensar. Jesus, eu quero começar uma quaresma. Já vivemos o primeiro domingo, só falta mais 3. Me ajuda. Eu de verdade, eu quero ser uma católica diferente, eu quero ser cristã. Eu quero que as pessoas vejam as minhas atitudes e saibam de quem eu sou filha. Eu quero de verdade viver uma vida com o Senhor. Me dá a graça. Eu quero, entenderam? A liberdade. Me dá a graça, Ele te dá a graça. É assim. A nossa vida é um encontro da liberdade com a graça. Liberdade com a graça. Senhor, eu quero ir à missa todo dia. Vai te dar a graça. Senhor, eu quero confessar, pelo menos uma vez por mês. Ele vai te dar a graça. Senhor, eu quero... E Ele vai te dando, é assim. Mas se a gente não pedir, Ele não dará. Porque Deus não nos obriga. Porque Deus não quer escravos. Nós somos filhos livres. E o amor é uma escolha. Eu também escolho a Ele, né? A resposta de ser amada é a minha resposta de amor. Que a dívida que a igreja tem com cada ser do planeta é: Deus te ama. O que você vai fazer com essa verdade é uma opção individual. Eu posso não querer, ou eu posso falar, uau, Ele me ama, eu também vou amá-lo. Eu vou fazer uma vida de resposta de amor, e eu quero permanecer no amor dEle, como Ele me sugeriu em João 15. Permanecer em meu amor. Se vocês resolverem contá-la hoje, fala 11 vezes, permanecer. Por que eu não quero ficar com Ele, quero a confusão, a discórdia? Aprenda a viver no amor. Peça a Ele a graça, fala, Jesus, me ajuda a permanecer escondida no seu coração. Escolhe uma chaga para ser escondida. Me ajuda a me esconder. Eu quero permanecer perto do Senhor, para poder permanecer feliz. Né? É assim. Eu quero, mesmo que aconteçam situações difíceis, sofrimento vai vir, mas eu sei que eu não estou sozinha, eu não passo sozinha. É assim. Então esse é o convite, né? Para que a gente possa começar. É tão interessante, né? Uma experiência do Rosário da Madrugada, né? Antes de eu encerrar, que o Rosário, nós chegamos lá no estúdio 10 para as 4, lá dentro do Instituto, e ar-condicionado pesado, mas pesado. Eu estava com blusa de malha, mais grossa, mas eu tenho Renault, fico completamente roxa com frio. Eu estava exatamente, Jesus exposto, né, Santíssimo, estava eu e a irmã Raquel, uma do lado da outra, atrás dele, você estava atrás, literalmente, dele, colada, quase lá dentro do Sacará, né? E
e o irmão Luiz Maria do outro lado. E o irmão Luiz Maria começou a ficar preocupado, porque ele viu que o ar estava muito pesado e eles estavam com uma capa. Até na última vez que eu comentei, que eu falei que Pedro, quando negou Jesus, logo depois que ele negou, enquanto ele andava com Jesus, estava aquecido, alimentado, nutrido. E logo depois que ele negou Jesus, ele foi se aquecer nas fogueirinhas do mundo, né? Não foi? Se vocês lerem lá em Lucas, fala que Pedro então negou e foi ficar no pátio, numa fogueirinha com o povo. Porque é assim, a gente quando larga Deus, fica atrás do foguinho do mundo, que não dá nada. E foi tão interessante que eu estava atrás dele e o calor era impressionante. Então eu estava aquecida por causa da presença, né? Assim, é muito vivo, né, gente? Eu chorava igual uma menina, né? Porque é muito vivo, né? Jesus Eucarístico, ele me emociona demais, né? Porque ele é vivo, escondido sob um véu, né? Que não nos deixa ver, a gente não daria conta de ver aquela toda a majestade, né? Mas você sentiu o calor, né? Isso é de impressionar as coisas que Ele nos permite viver, né? Porque Ele está ali, vivo. Se a gente fosse santo, a gente escutava um coração que bate. Mas como a gente não é, não escuta, né? Mas Ele está ali, isso basta, né? Então é preciso, e tudo que eu desejo para vocês nesse período de quaresma, é esse exercício de estar na presença de um Deus que é vivo. E estar atento com a maior tentação que a gente vive. É desconfiar que Deus nos ama. Desconfiar desse amor. Fala, filó, você não sabe do problema que eu estou passando. Não precisa saber não, Jesus sabe. Entrega de verdade assim para Ele, fala, é do Senhor. E fala com Ele, agora eu só posso fazer o que o Senhor quiser, porque o meu problema o Senhor já vai resolver, né? E dá sequência. Vocês têm que experimentar o amor dEle. Para vocês, a cada dia, querer amá-lo cada vez mais, querer cada vez mais fazer opção por Ele, a escolha dEle, até a gente desejar profundamente voltar para casa, porque é para estar com Ele. É uma alegria sem fim, né? É o que a irmã Madre Faustina toda hora queria ir embora, queria ficar com Ele. Falava, ainda não, Faustina, calma que você ainda tem que acabar com umas coisas. Porque à medida que você experimenta Deus, aqui não tem nada mais que te seduz, nada mais que te encanta, né? Porque Ele é, como diz Teresa de Calcutá, Ele é meu tudo, em tudo. Como eu desejo que de verdade, assim, desculpem ter alongado, mas experimentem a religião viva, Deus vivo, Jesus, Ele já ressuscitou. Nós fazemos memória de tudo isso, porque nós temos que lembrar todo o processo da nossa salvação. E a última coisa que eu queria falar com vocês, que Bento XVI sugere para nós, e que talvez a gente não tenha hábito. Bento XVI diz assim: quando houve a encarnação, foi o anjo que anunciou a Maria. Zacarias também, quando João foi nascer, antes dele nascer, que Isabel iria conceber, foi um anjo que falou com Zacarias. Foi um anjo que falou com José, que ele podia confiar em Maria. Foi o anjo que anunciou aos homens que uma alegria imensa chegava no mundo. Então ele falou, chamem os anjos da guarda de vocês. Não sei se vocês têm o hábito de rezar a oração do anjo da guarda e de rezar todos os dias pelo anjo da guarda e pôr serviço nele mesmo para chamar, que ele adora ser ocupado. Põe um anjo da guarda para poder se ocupar, dê trabalho a ele. E nesse período da guerra, à noite hoje, quando vocês forem dormir, peça o seu anjo para ir consolar alguém lá na Ucrânia, lá na guerra, alguém que está precisando de um consolo. Pode ser que seja uma criança, seja uma mãe, seja uma mulher. Essa é a comunhão dos santos, não é? O seu anjo irá. Então, pede o seu anjo da guarda, fala, vá onde está precisando. Se não tiver ninguém para ele poder ir, mande ele visitar Jesus no Santíssimo, para que Jesus não fique sozinho. Então, Bento XVI, eu li isso hoje, ele falando, a gente precisa, nós não podemos negar a existência, ele fala, e não podemos deixar de chamá-los, porque Deus contou com todos eles. Então, que a gente possa se proteger com o nosso anjo, né? Pedir a Ele a proteção, pedir que nos guie, pedir que nos dê o caminho, que nos governe, que nos dê a luz na hora certa, e que de noite, na hora que você estiver dormindo, fala, vá consolar alguém que hoje precisa muito de um consolo. E uma outra sugestão, quando vocês forem para uma reunião ou ter um encontro com alguém,
Fala com o seu anjo da guarda. Vá na minha frente, converse com o anjo da guarda, aquela pessoa que eu vou ter que conversar. Existe, então eu preciso provar. Ele tem que me provar que ele é real. Até eu chegar à afirmação, meu Senhor, meu Deus. Isso, eu preciso ser gêmea dele mesmo, para poder conseguir fazer esse percurso de fé. Na nossa vida, fé e dúvida caminham juntos. Faz parte da nossa caminhada. Porque quando a gente é batizado, cada um de nós aqui que foi batizado, Deus nos concedeu um dom, para cada um, o dom da fé. Ele colocou no coraçãozinho de cada um. O que nós fizemos com ele? Nem sabendo. Ficou guardado. Ficou guardado, e que ele foi ficando lá, um tanto de coisa vai por cima, vai por cima. Aí nós fizemos catequese, as mães obrigaram, colocaram na igreja, fizeram catequese. Tem que fazer primeiro a Eucaristia, menino. Depois de somos da igreja. Depois é obrigado a fazer crisma, quer casar na igreja, tem que crismar, que é a luta. Somos da igreja. Depois volta porque tem que fazer o curso de noivo. Depois volta o batismo do filho e some. E aí a igreja manda a gente ir à missa domingo, né? Confessar uma vez por ano. Nós obedecemos isso. Somos os tristes cristãos de missa de domingo. É de chorar. É de chorar. Porque o nosso itinerário espiritual, nós estamos lá na ponta do Tomé. Tem que provar que existe. Porque a gente cresceu escutando assim, menino, se você não comer, você não cresce. Se você não alimentar direito, você vai adoecer e vai morrer. Come, as mães ficam atrás dos meninos, você não tomou isso, não comeu aquilo. A mãe fica louca para dar vitamina para a menina, não é assim? O dia inteiro. O doutor vai ter que dar um suplemento para esse menino. É porque nós somos criados e avaliados e pensamos que a nossa caminhada, nós somos absolutamente unidimensionais. Nós só temos a dimensão matéria. Criamos os filhos da dimensão matéria. Até tomar consciência que o ser humano é quadrimensional. É quadrimensional porque é o mistério que Deus habita em cada um de nós. Não, eu estou longe de conseguir entender isso, mas é uma verdade. Então, por isso que não existe ninguém em estado vegetativo, mesmo que esteja em coma há anos, porque há um mistério que Deus habita aquele corpo. Então, se a gente não alimenta a alma, se eu não alimento a minha fé, o que aconteceu com ela? Nem sei onde é que ela está. Não sei. Né? Então, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos desnutrindo, nós vamos perdendo a vitalidade da alma. E o que carrega o corpo? É a alma. Então, nós vamos enfraquecendo, né? Tem uma fase da vida que parece que não faz diferença, né? Não, eu creio em Deus, creio. Mas isso não me move? Mas isso não me traz uma alegria? Eu vou vivendo mais ou menos assim, sem desejo, sem paixão. Não é que eu não creia em Deus, mas eu perdi o elan, não é assim que o povo fala? Não sei se eu te amo mais, vou separar, porque eu acho que eu não te amo mais, não é assim essa história? É porque faltou o amor, não foi cultivado, não foi guardado, não foi cuidado. Eu não me alimentei, eu não alimentei o meu espírito, eu não cultivei a minha fé. A fé não é um pódio, gente, é uma estrada. É uma estrada. E não tem parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 milhões de vezes. Não tem parque. Nós estamos a caminho. Nós temos que nos lançar no caminho, né? Se apaixonar por essa história, essa revelação que Jesus fez de Deus, revelou que Ele é nosso Pai, e Jesus revelou isso na vida dele, com a história, com os gestos, com tudo que Ele contou, que mostrou. Jesus abraçou a humanidade, a nossa humanidade, para nos revelar esse Deus apaixonado. Então, quando eu escuto aqui na Bíblia, que eu leio, que quando Jesus mostrou, Ele mostrou as chagas, Ele falou, veja as minhas mãos, veja o meu lado.
que isso traz para mim, para a minha vida? A nossa vida, gente, ela não é redonda como a gente gostaria. Ela não é linear como eu gostaria. A nossa vida tem sobressalto, a nossa vida tem tentações, a nossa vida tem queda, a nossa vida tem tristeza, tem aborrecimento, tem perda, tem um tanto de coisa. Mas é nessa vida que Deus manifesta, nas nossas feridas, nos nossos sofrimentos. Então, quando Jesus mostra o que Ele passou, o que mostra para mim? Que Deus me aceita do jeito que eu estou, com as minhas feridas. Com o meu sofrimento eu posso mostrar. Para quem? Para Ele. Jesus, ao estado, meu filho, que eu fiquei. Mostra. Porque as suas feridas têm interesse para Deus, porque é pelas chagas dele que Ele poderá nos curar. Compreendem? Então não precisamos esconder nada dele, porque Ele sabe. Deus não está esperando ninguém perfeito, Ele está esperando a gente, do jeito que estamos, do jeito que somos, para Ele dar um jeito em nós. Então, como a gente não caminha na nossa vida espiritual, nós vamos vivendo de uma forma, sabe aquela vida sem desejo? Que de repente, você vive cumprindo. Você cumpre, você levanta, trabalha, cuida dos meninos, cuida do marido, mas vai achando a vida assim, choca, sem sentido, não vê sentido na vida, vai levando a vida, vai empurrando a vida, quer mais que alguém te empurre. Não quer conviver com ninguém. Alguém pergunta para você assim, o que você tem? Você fala, nada. O que você está precisando? Nada. Na verdade é nada mesmo, porque a pessoa não reconhece que tem sede e fome de Deus. Que na verdade o que nos falta é algo que nos movimenta, é viver de verdade uma relação espiritual com Deus que é vivo, com Jesus que te põe a caminho, que te faz um outro olhar e que te mostra uma outra vida, com sentido. Porque enquanto a gente não tem Ele, a nossa vida é essa água de chuchu morna, que eu já falei, aquela água que é xanguana, tem gosto, deita e levanta, a vida é igual, a vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A vida com Jesus é uma aventura. Se eu contar para vocês o dia de hoje, vocês vão ver que espetáculo. É uma aventura. Ser igual, porque Ele não repete, não precisa, Ele é Deus. Então Deus quer colocar na nossa vida um calor, um amor, um desejo, uma fome dEle. Porque o que nos mata? Não é a sede de Deus, porque quando você tem sede, você busca. É a falta de desejo. É não ter desejo de nada na vida. Sabe aquele povo sem desejo? Aquele povo que não é no interior, eu escutava isso muito na Oliveira, né? Essa pessoa não tem nem sal nem açúcar. Falta tempero, né, gente? E Jesus falou assim, vocês têm que ter, vocês sejam como sal, né? Tem que dar tempero na vida, não é? Vocês têm que chegar no ambiente, todo mundo vê que você chegou. Não é porque apareceu, não é assim não. Mas a gente tem que dar um gosto aonde a gente está. Aquela pessoa que é vibrante, que tem alegria, que tem esperança. Não é aquele povo pessimista que fala, não, estou sabendo, vai ficar pior. Não, meu, não é desse que eu estou precisando, não, gente. Eu preciso da alegria, da força de Deus que nos carrega, que nos leva a vencer qualquer coisa, porque não é por mim, é por Ele. É pela certeza de um Deus vivo. Bento XVI fala uma coisa espetacular. Se a gente for nos dado uma esperança de uma eternidade, somos filhos do Altíssimo, o que nos aguarda é muito. A gente não tem dimensão do que Deus fez por cada um. Esse convite de viver com Ele é uma coisa sem igual. A gente não tem noção disso, né? Ser convidado à vida, né? Ser convidado à vida. Aqui, né? Aqui que a gente começa, depois a continuidade com Ele, né? Mas viver a vida aqui na presença de Deus é algo encantador. Saber que eu ando, não assim sem saber para onde estou, mas acompanhada por um olhar, né? Por um olhar de amor. Eu só sei que eu ando, sozinha não, acompanhada por um olhar. Há um olhar que me acompanha. Isso não tem preço, é uma coisa assim, encantadora. Sabe onde é que você está? Não estou aqui. Isso é um escândalo, né? Saber que você é acompanhada. É um olhar que vela, um olhar de amor. Não é um olhar que te julga, é um olhar que te aconchega. É um olhar que te abraça, é um olhar que fala, eu só estou te esperando. Eu só estou vendo como é que você sai. Eu estava falando com meu marido agora. Eu falei, você está parecendo Santo Antônio, um fundador do monaquismo, que estava numa luta e que
Ele falou com Jesus, mas onde é que você estava? O santo é todo atrevido, né? Onde você estava? Ele falou, eu, Antônio, estava aqui. Ele falou, aí, mas então por que você não manifestou? Ele falou, porque eu estava esperando ver como é que você estava lutando. Não, estava lá. Estava lá, presente, nada passa despercebido a Ele. Nada. Então, nos falta o desejo. Nós ficamos com a nossa vida naquela tristeza melosa, naquela melancolia, achando aquela vida uma rotina. Nós ficamos parecendo com aquele jovem rico, que cumpria tudo. E quando chegou a hora decisiva, que ele falou com Jesus, o que me falta? Jesus falou, vende tudo e se entrega a mim. Ele falou, pensando bem, meu dinheiro é melhor, gente. Ele não conseguiu colocar a esperança dele, a confiança dele em Deus. E fez a opção que a gente tantas vezes faz. Porque andar com Deus, você tem que ter uma confiança incondicional. Que Ele até o final vai fazer porque Ele é Deus. E a gente tem que deixar Deus ser Deus. Então a nossa vida espiritual ela fica estreitada. Nós vivemos uma vida espiritual diminuída. Uma vida espiritual que não tem sabor. O pessoal fala, mas você crê em Deus? Uai, nem parece. Porque parece que a gente está morto. E morre mesmo. A alma morre. Aí você percebe a pessoa desvitalizada, desenergizada, desanimada, não é? Porque perdeu o ânimo. Aquele povo que eu chego lá no hospital e fala, vou dar injeção na sua vida, na sua artéria aqui de vida. Essa vida chama Jesus. Para poder ter alegria de estar chamado à vida para viver. Cada dia que Ele nos convida para levantar e caminhar com Ele, isso é sem preço. É o dia que a gente puder perceber isso, né? A nossa vida com Deus parece um diálogo de mudo, né? Ninguém escuta ninguém. Porque a gente não consegue perceber. Filho, mas Deus não fala. Fala, minha filha. A gente não consegue perceber, mas fala. A gente não se cala, né? Então, vocês imaginem, se essa é a vida espiritual que a gente está aqui, imagina o que é a fala de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Porque quando eu começo a despertar para a fé, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque a vida nos tirou do lugar, né? Porque a fé nos desinstala. Lembra de Abraão, nosso pai? Pai Abraão. Abraão estava mais para pôr uma pantufa e ficar descansado, porque ele tinha toda a fortuna, tudo bacana, toda a família, tudo certo. Deus falou, Abraão, vamos, meu filho. Para onde, gente? Vamos. Abraão tinha mais de 70 quando ele começou a andar. Deus falou, para onde? Abraão falou, para onde? Aonde que eu mandar? Lá foi Abraão. Pegou a turminha dele e foi embora. Fala, não, se agora não, a gente fica adiando. Deus chama, é igual o Jonas. Jonas vai para lá, ele vai para o lado contrário. Deus chama a gente para um lado e fala, espera um pouquinho, some para o outro lado. A gente tem medo de andar com Ele. A gente tem medo de se entregar a Ele. E é Deus que quer. O que Ele falou? Vocês lembram o que Ele falou para Zaqueu? Quando Zaqueu estava pendurado em cima do árvore, achando que estava passando escondido. Tinha uma multidão, ele falou, sou pequenininho, subi em cima da árvore, vejo ele passar. De curiosidade, né? Não sabia que ia cair da árvore naquela hora. Não sabia o que ia acontecer, né? Subiu de inocente. Subiu. Ele achou que Deus não estava vendo. O que Jesus falou para ele? Vocês lembram? Desce por causa de quê? Porque eu quero estar na sua casa. Eu quero. Olha que coisa indecente, que coisa espetacular. Eu que quero ficar com você. Não, você que está pedindo para poder ficar comigo, não. Eu que quero ficar com você. É isso que Ele deseja. Eu que desejo a sua presença. Gente, isso é uma coisa enlouquecedora. Ele fez exigência para Zaqueu. Zaqueu, para ficar com você, você precisa disso, disso, disso. Desce, Zaqueu. Claro, eu ia cair despencado, ele deve ter caído de cabeça, né? Lógico. Desce, que eu vou para sua casa jantar hoje. Claro que no mínimo de 13 pessoas, mais ou menos. Né? Coitada da mulher de Zaqueu, que aperto, né? Mas foi lá. Né? Padre Léo falava assim, justamente no dia que o micro-ondas está estragado, era o Padre Léo.
Espetacular, saudade dele, né? Que dia, o dia que o micro-ondas está estragado, Jesus resolve comer lá na casa de Zaqueu. Então, para fazer aperto na mulher de Zaqueu. É como é que Deus quer cada um de nós. Entender que nós somos fracos, vulneráveis, que a gente está sempre caindo. Mas o que Jesus falou para Paulo? Basta-te a minha graça, Paulo, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta, e a gente quer fazer uma caminhada, então eu quero agora nutrir a minha fé. Olha, existe um itinerário humilde, porque ele é diário. Todos os dias eu tenho que alimentar a minha alma, do mesmo jeito que todos os dias você come e bebe água, porque cada célula nossa precisa de água. A nossa alma, se ela não for alimentada todos os dias, ela vai murchar e vai envelhecer e morrer. Nós temos que alimentar, como? Com a palavra. Eu tenho que ler essa palavra e encher meu coração. Ontem, na primeira carta de Pedro, o que estava escrito? Tinha uma frase linda, que eu fotografei ontem e mandei para uma pessoa que estava muito triste. Primeira carta de Pedro, a carta de Pedro ontem falava assim: lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Você de morrer de chorar, só de escutar. Uma única frase: lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Porque a gente acha que está sozinho, está abandonado, que Deus não está vendo meu sofrimento, Deus está vendo meus boletos para pagar, está vendo tudo. O que passa despercebido a Deus? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, se eu me disponho a melhorar a minha vida, me nutrir, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Não é colocar o lado espiritual mais importante do que o material. Nós precisamos das duas coisas, Deus sabe. Deus sabe que eu preciso do pão para meu corpo, e Ele sabe que eu preciso do pão da Eucaristia. Ele sabe de tudo que a gente precisa para estar aqui nesse mundo. Ele sabe que nós estamos inseridos nesse mundo, chamados a ser filhos de Deus, descobrir a nossa consciência de ser filho. Então, quem é você? Eu sou filho de Deus. A minha profissão é o meu caminho de santificação. Como é que eu vou santificar? No lugar onde Ele te pôs. Como mãe, como esposa, como marido. Seja a profissão que você exercitar. É ela mesma, é o seu caminho da sua santificação. É o caminho onde você vai revelar que Deus habita em você. É fácil? Fácil. Repetir as ações dEle ali onde você está. Como é que Ele faria no seu lugar? É um desafio a revelar que somos filhos de Deus, e revelar para cada um que cada um é filho de Deus. Pessoas que perderam essa noção, pessoas que estão perto de nós e perderam a dignidade, nem sabe que tem. Restaurar o outro no abandono, na solidão, no sofrimento. Às vezes nós somos chamados a ouvir Deus no vazio da nossa vida, no solidão, nas situações de maior escuro, mas Deus ali também está. Ele não nos deixa em momento nenhum. No momento de maior absurdo, no momento de maior sofrimento, quem está do nosso lado é Ele mesmo. Não nos abandona, está sempre conosco, nos conduzindo, e se a gente permitir, Ele dá a luz, né? Se a gente não atrapalhar Ele, Ele mostra. Fala: Senhor, me precede naquilo ali que está tão difícil. Me precede naquela relação que eu vou ter hoje. Vou encontrar com aquela pessoa, para mim ainda é tão difícil, porque eu não aprendi a amar, meu filho. Ainda estou bem no basiquinho. Ainda estou no pré-primário da fé. É um caminho, Senhor. Meu caminho de fé é um caminho. Eu não estou pronta nunca, até na hora da morte. Porque depois que eu morrer, eu não preciso mais de fé, pois eu vou vê-lo. Ai, que delícia. Mas enquanto eu não puder vê-lo, eu vivo da fé. E Bento XVI falava isso. Se nos foi dada uma esperança, que um dia nós vamos vê-lo, que nós temos uma vida que é eterna, e se nós temos certeza dessa meta, se isso é sério para nós, vale a peleja do caminho. Vale a luta desse caminho. Tem hora que o caminho é estreito, eu falo: mas aqui, presta atenção, daqui um dia eu estou te vendo. Valeu todo esforço. Valeu o que a gente tem que passar.
Não, hoje está difícil. Outro dia eu falei, você está difícil, né, gente? Tá, mas chegar no céu não é fácil. É assim mesmo. Dá trabalho chegar no céu, vocês estão achando? A gente nem acabou de chegar, não pode sentar na janelinha, não. Tem um trabalhinho, né? A gente vai chegando, vai sentando na janelinha, né? É um caminho. Então, vocês imaginam, depois que a gente desperta para a oração, para a Eucaristia, existe uma guerra que a gente tem que tratar ainda, para poder assumir que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então, eu estou saindo da fase que eu quero que Ele prove que Ele exista, para poder falar, seja feita a vossa vontade, o Senhor é o meu Deus. Com quem que nós vamos brigar? Qual é a guerra que nós vamos travar e que ela não é fácil? Com quem? Hoje eu estou igual uma escolinha, né? Muito bem, é com o ego, é o eu, mas eu quero. Mas tem que ser do jeito que eu quero. Não é assim? Igual menino de 3 anos dando birra. Né? Meu filho põe o dedo lá, você tomar choque, mas eu quero, então vai, toma choque, aí sentado, a gente acorde. Né? Então, é impressionante, porque aí, até eu entender, até eu sair do pódio, né? E colocar Deus no centro da minha vida. E entender que eu vivo para Ele, não para mim. Que Deus é o meu Senhor, Ele não é uma tralha que eu carrego, igual o gênio da lâmpada, na hora do aperto, eu vou lá e falo, eu estou precisando disso. Igual eu vou no supermercado, vou pegar nas coisas, não, há um caminho. Há um caminho. Então, em tudo na minha vida, eu colocar a primeira vontade de Deus antes da minha, a glória dEle antes da minha. Querer primeiro Deus e não as obras de Deus. Não querer ser famoso por causa de Deus, mas querer que Deus seja famoso. Ô chão. Que existe uma coisa que chama vaidade, soberba, orgulho, o egoísmo. Eu já brinquei aqui uma vez. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é que fez, né? Você viu isso, fulano? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta em tudo feito por mim, todo mundo estava com alguma etiqueta de pendurado, feito por mim. O que Ele não fez? O que existe de vida que Deus não fez? Não é? Mas Ele não coloca etiqueta em nada. Mas nós precisamos sempre mostrar para o outro o que fiz. Guardem uma coisa, uma pessoa só precisa ver. E é Ele. Ninguém precisa ver nada que você faz. Ninguém precisa ver o bem que você faz. Ninguém precisa ver a esmola que você deu. Ninguém precisa ver nada. Ele precisa ver. Então, o caminho mais difícil na nossa vida, porque quantos deuses nós colocamos na nossa vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa segurança na minha conta bancária, no sobrenome que eu carrego, nos amigos importantes que eu tenho? E quantas vezes eu recebo um cargo público, ou eu assumo uma chefia, eu assumo até um pequeno poder, não estou falando nem dos grandes. E a gente esquece que o poder que Deus nos dá, o cargo que Ele te confiou, é para servir. Mais e melhor. A quem? A Deus, meu irmão. E aí a gente fica tão vaidoso e o poder te toma, porque o poder ele te seduz mais que o dinheiro. Ter poder é uma coisa assim, que nos tira, né? É impressionante. O poder, chega um momento que você faz qualquer coisa pelo poder. Se submete a tudo pelo poder, né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisa vigiar, né? Aprender a tudo que a gente for fazer, falar com Ele, está certo? É assim que te agrada? Isso está do jeito que o Senhor gostaria, Senhor? Em tudo na nossa vida, isso é um trabalho diário, de muita disciplina. Porque quando a gente assusta, a gente já fez, esqueceu de pedir opinião para Ele, fala, não, eu já fiz, e agora? Igual volta atrás, porque fez tudo errado. O medo que eu tenho de passar ao largo da minha vida verdadeira e não viver aquilo que Ele me fez viver. Faz Jesus, se eu presto atenção, que o negócio é meio a meio. Se eu chegar lá em cima, se eu falar comigo, se você não fez o que eu falei, eu falei, não é possível, estou todo dia perguntando.
Porque a gente pode passar o largo da vida verdadeira e não viver aquilo que Deus quer. Porque nós estamos inseridos num mundo de muita vaidade, de muito poder encanta. Não é brinquedo, né? Então, é preciso que até meu coração, até o meu eu ser, aquilo que o João Batista fala, que eu diminua para que ele cresça em mim, é uma vida. É uma vida. Então, por isso que nós somos irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós começamos aqui, Senhor, eu também quero pôr a mão. Eu também, Senhor, preciso de prova. Até a gente sair dessa fase infantil da fé. Para chegar na fase que a gente não vê nada. Mas que Ele é o Senhor absoluto da minha vida. E tudo eu faço pensando só nele, por Ele e nele, para Ele. Não é brincadeira. Porque é um chão batido, não tem glória, ninguém te vê, não tem aplauso, tem luta diária, tem dificuldade, tem perseguição, tem tudo que é difícil. Porque nós que seguimos o Senhor, teremos tudo que o chefe teve, ou nós vamos ser diferentes? Não vamos. Então não precisamos ter medo. O fato da gente estar rezando não vai nos blindar de nada. Vamos passar por tudo como todo mundo, vamos sofrer até mais. O que nos faz diferente? A certeza de uma presença. Já parece bobo, né? Situação difícil, a gente está rindo. Coitado, está com problema? Não, mas porque é para Jesus tudo ajeita, né? Daqui a pouco dá um jeito nisso. Mas coitada, se me der algum problema. Vou estar difícil, pega que nós vamos resolver. Como? Daqui a pouco Jesus dá uma ideia, né? Ele mostra. Se a gente ficar quietinho, Ele mostra. Ele mostra como é que as coisas vão se ajeitar. Peça opinião a Ele, porque Deus não tem opinião, Ele sabe. É só você pedir a Ele. Faça, Senhor. E Deus faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus quer essa caminhada conosco, né? De verdade Ele quer ser nosso Deus e Senhor. Por quê? Porque Deus tem tanto para nos dar. Eu tenho hora que eu fico pensando exatamente aquilo que Pedro falou, né? Pedro fala que por enquanto a gente só tem condição de receber o leitinho espiritual, de tão fraco que nós somos. Nós ainda não podemos receber aquilo que é sólido. Então nós precisamos de pedir a Ele, né? Senhor, me faça nascer de novo, espiritualmente. Não é aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos virar do avesso, que Ele tire de nós aonde estão as nossas seguranças, né? E mostre que a nossa única segurança é Ele. Ele é o Senhor. É o dia que a gente aprender a dividir tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Mostrar para Ele, né? Eu falo tanto isso com vocês, a gente se desnudar, de mostrar as nossas feridas, as nossas dores, tanta dor oculta, tanto sofrimento. Mas Ele sabe. Mas aquilo que a gente coloca para Ele, Ele pode trabalhar. Senhor, dá um jeito nisso. Cura isso. Me ajuda a caminhar melhor. Ajuda que nessa minha dor eu possa ser melhor. E que eu possa olhar e a partir daqui ajudar o meu irmão. Porque eu já passei por isso, eu consigo compreender a dor do outro. E ajudar o outro. Nessa caminhada que a gente sabe para onde está indo. Para a casa do Pai. Onde não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais dor. Nunca mais vamos separar. E ajudar o outro nessa transição. Não ter medo. Não ter medo de caminhar com o Senhor. Não ter medo de nenhuma situação da nossa vida. De nada. Por quê? Porque temos Ele. E por que eu posso ter essa certeza? Por causa do amor de Deus. Por Ele nos ama. E essa é a experiência que nós vamos fazer. Porque o dia que a gente fizer essa experiência de ser amado, claro que eu vou querer que aquele que é o meu, aquele que me ama, seja o meu Senhor. Porque é servir alguém de uma doçura como ninguém. Não é esse senhorio de um mundo que te trata como escravo. Não. É uma doçura sem igual.
Mas Ele ser o Senhor, porque Ele é o Senhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque Ele faz eles serem melhor. Ele purifica tudo isso. Ele trabalha tudo isso. É diferente. É o Senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? É Ele que vai me ajudar a me organizar. É Ele que vai domar a louca da casa, que é a minha imaginação, que não me deixa rezar, que eu começo a rezar, eu começo a voar. Ou às vezes eu vou rezar e eu preparei tão mal, eu estou tão árida que eu começo a falar, só o lábio está em Deus, mas eu estou longe de Deus, então a oração não faz efeito em mim, porque eu não me preparei no coração para rezar, eu não me calei. É só Ele que pode falar: Jesus, o Senhor é o meu Senhor, cala a tempestade do meu coração, e fala: sou eu, cala esse tumulto de pensamento que eu estou aqui, e fala: sou eu. Acalma a tempestade que está dentro de mim, de tanto pensamento, de tanto sentimento, de tanta loucura. Acalma, Senhor. Levanta essa mão poderosa sua e fala: acalma, sou eu o teu Deus. Isso não tem preço. Não há remédio no mundo que faça o efeito que essa palavra de Deus faz em nós. Não há nada que possa te acalmar tanto, quando eu estou no turbilhão e eu lembro: mas Ele também está aqui. Isso é de chorar. Na hora que eu estou no olho do furacão, igual hoje eu tive, e eu sei que Ele também está. Eu falo: mas Ele está aqui. E Ele fala. E Ele faz. Né? Então, é maravilhoso ter uma vida que a gente pode dividir. Aí o peso, o cansaço, muda, porque Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Às vezes você não tem um ombro, não tem alguém para chorar, você tem Ele. Pode imaginar um Deus que te dá um colo, te dá um ombro? Como não querer um Deus desse? Como não querer colocar o Senhor como meu Deus? Como aquele que dá conforto ao meu coração, dá alento, fala: você está desorientado por causa de quê? Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o teu Deus. Mas viver isso de verdade, o que Deus deseja é que a gente coloque isso em prática. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser dividido. Você colocar para Ele todas as preocupações. Senhor, como é que nós vamos fazer isso hoje? Quando eu recebo hoje uma lista de cirurgia, eu estou no CTI cirúrgico agora, Santa Casa está chique. Nós abrimos mais 10 leitos, agora eu só CTI só de pós-operatório de criança, está uma coisa encantadora. Dizer ao marido que eu estou em lua de mel, estou mesmo. Encanto, lindo lá. Parece brincadeira, mas é uma delícia lá. Recebo uma lista de 9 cirurgias, eu tenho 10 vagas, estava 6 ocupadas. Eu olhei e falei: calma com o povo. O bloco cirúrgico me liga às 7h10. Enfermeira: doutora Filó, ele libera tudo, querida. O pessoal falou: Filó, eu falei: que aí, gente, daqui a pouco tudo dá certo. Vai dar certo, claro. O Senhor já está correndo o olho aqui. Daqui a pouco Ele seleciona a turma. Um não vai operar porque está gripado, cada hora acontece uma coisa. O fritar dos ovos tinha 5, o número de vagas que eu tinha. Deus é Deus. Deus é Deus, né? Então o dia que a gente aprender a não tumultuar, a não agitar, a não enlouquecer, porque você olha para o lado e fala: mas Ele está aqui. Isso não tem preço, Ele não precisa provar, Ele está. Porque o Senhor não iria atravessar o universo, sofreu o que sofreu, para nos contar uma anedota. A vida é eterna na presença dEle. Só isso é de nos colocar a caminho. Só isso é muita coisa. Só isso é para nos fazer levantar a cada dia numa alegria absurda, né? De nada nos temer, né? Porque a gente caminha nesse mundo às vezes com medo. Queria tanto casar, mas tenho medo, então nunca vai sair do lugar, nunca vai casar. Queria tanto ter filho, mas eu tenho medo, nunca vai ter. Com Deus você não vai ter medo, né? De nada. Por quê? Porque é a mão que te segura, é a mão que te sustenta, né? É aquele que você sabe que com Ele você vai atravessar o vale sombrio que você tiver que passar, porque Ele é a sua luz e Ele te carrega. É essa confiança inabalável que eu gostaria que vocês tivessem, que vocês nunca duvidassem, apesar da dúvida estar dentro de nós, junto com a fé. Nós temos que caminhar com Jesus de uma forma que, lembrar disso que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, e Ele está.
Então, cada dia de manhã você lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lembra que Ele está contigo todos os dias e fala: hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja feliz. Hoje é o dia que o Senhor já venceu por mim. Hoje é o dia que eu irei caminhar de mão dada com Ele, com o meu Deus. E hoje Ele terá só o melhor para mim. Por quê? Porque Ele me ama. Repita isso para você. E vá para o seu trabalho com a alegria que Ele te deu para te servir a Ele, servir o irmão, levar a alegria dEle, levar a coragem dEle. Leve as coisas boas de andar diante de um Deus. Deus sempre tem algo diferente naquele dia. Ele sempre tem uma forma de chegar em você pelo outro, por uma palavra, por uma flor que você vai ver, por alguma coisa Ele vai te mostrar que está por ali. Então, dividam a vida com Ele, não vida uma vida paralela, não. Peça a Ele a graça de estar inserido nele e Ele em você. Isso que Padre Pio falava quando recebia a Eucaristia, né? Padre Pio falava, que mistério é esse? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? De um Deus que vem me alimentar, e que é a minha vida, e que é a minha coragem, que é o meu motor, que é a minha energia, que é tudo em mim, e que me põe de pé e fala: vamos, temos muito ainda que fazer, vamos embora. Está preocupado com isso? Me entrega, você vai ver que solução eu tenho. Brilhante, claro, Ele é Deus. Então hoje eu convido vocês a isso, né? A viver isso, a viver essa vida, esse testemunho que o mundo precisa. O que chamava a atenção dos primeiros cristãos, que todo mundo ficava enlouquecido? Era a alegria deles. E todo mundo vivia, dentre eles ninguém passava dificuldade, eles se ajudavam. Hoje nós somos o resto desses cristãos. Cadê a nossa alegria de pertencer a esse Deus que é vivo? Cadê essa alegria de caminhar com Ele? Cadê essa alegria? É isso que eu quero provocar em vocês. A alegria de estar com Ele. A alegria de não tenha dificuldade. Tudo conversa com Jesus. Tudo fala com Ele. E presta intercessão da mãe dele. A nossa mãe tão poderosa. Até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela e foi por ela negado. A escada que nos leva ao céu chama rosário. Cada conta do rosário é um degrau que a gente sobe para chegar lá, para estarmos lá. Quem vai nos defender, quem vai nos estar conosco lá diante dele, é ela. Então vamos pedir tudo. Que tiver com dificuldade, fala com ela: mãe, eu sou meio desajeitada para rezar, mas minha necessidade é essa. Só dá uma ajeitada nela e fala com o pai para mim, meu filho. É difícil, a gente não sabe falar. O povo é muito chique, né? Igual chegar diante do rei, é difícil. Fala com ele. Quantas vezes a gente falava com as mães assim: mãe, pede o pai para mim. Fala com ela. Pede ele para mim. Fala com seu filho. Pede ele para mim. Ela só está aí do lado dele. Mostra para ele a minha situação. Pede a ele para mim. Eu até hoje, nesse momento, nunca ouvi que Nossa Senhora tenha negado alguma coisa